Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarela Zoner, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Rau e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Marcela, um prazer. Ministro, vamos começar falando então sobre o pacote de corte de gastos. Claro, afeta todas as áreas do governo. Queria saber se o senhor acredita que, de fato, o governo vai conseguir aprovar com tantas dificuldades no Congresso o pacote ainda esse ano. Acho que vai conseguir aprovar, está fazendo um esforço grande e o Brasil precisa, né? A gente precisa equilibrar as contas públicas como maneira de permitir que o país siga crescendo, siga gerando emprego com a inflação dentro da meta. Eu acho que esse é o grande desafio do governo. O presidente Lula, quando reassumiu a presidência da República, colocou o país para crescer mais rápido, está cuidando da parcela que mais precisa da população. O Brasil vem batendo recorde de geração de emprego, tanto em crescimento dos empregos, quanto em número de carteiras assinadas. Estamos no recorde histórico, nos aproximando inclusive do pleno emprego no país. Vários setores têm vagas em aberto no momento. Recentemente eu tive uma conversa com representantes do setor do comércio que colocaram que há mais de 300 mil vagas abertas para as pessoas trabalharem no comércio nesse fim de ano, no Natal. Então a gente precisa equilibrar isso, o crescimento com contas públicas em ordem. E é esse esforço que o governo está fazendo nesse momento, e eu sinto que no Congresso Nacional há ressonância esse discurso para que a gente permita que o Brasil siga crescendo em 25 e em 26, que é a meta do presidente Lula. Inclusive, em um dos projetos, é uma PEC, que é um processo muito mais difícil de ser concretizado, tem que ser aprovado em 2 turnos, na Câmara, no Senado. O senhor acredita também que a PEC deve passar? Esse dos 3 é o mais remoto. Nós temos 3 projetos hoje lá no Congresso. Os outros 2, que são leis complementares, eu acho que é mais fácil. Mas o mais importante, independente se nesse final de ano até dezembro ou no comecinho do ano que vem, o fundamental é a sinalização que haverá corte de gastos e que o Congresso e o governo pensam na mesma direção. Se não conseguimos aprovar o pacote inteiro, temos que aprovar o máximo possível até esse final de ano. E nós estamos correndo contra o tempo, o governo como um todo, especialmente a articulação política e a base congressual que o presidente tem no Congresso Nacional, que permite essa discussão com profundidade, e eu acho que teremos êxito. Agora, o mercado viu esse pacote com mau humor, o dólar subiu. O senhor acha que esse pacote é justo, que há, de fato, uma má vontade do mercado com o governo mais de esquerda? Não, eu acho que o mercado tem uma visão própria e o governo tem a visão que se comprometeu com as pessoas, de cuidar de quem mais precisa, a necessidade de tributar aqueles que têm rendas mais altas e que, infelizmente, no Brasil pagam pouco imposto, porque no Brasil a tributação ela é regressiva. O que isso significa? Que paga mais imposto relativamente àquele que ganha menos salário. Isso é muito injusto. E o presidente Lula deseja corrigir isso. O que houve ali é que houve um anúncio com 2 ações diferentes. Uma era cortar gasto e a outra era uma reforma da renda. Isso foi separado agora. Nós vamos primeiro fazer o corte de gastos e vamos depois disso, inclusive colhendo já os benefícios do corte de gastos, discutir a renda. É justo que quem ganha mais no Brasil pague mais para que aqueles que ganham muito pouco paguem pouco ou nada. O que o presidente propõe é que quem ganha até R$5.000 não pague imposto de renda. Mas para que isso possa acontecer, aqueles que ganham muito salário vão precisar pagar um pouco mais. Ninguém critica essa política. A crítica que o mercado fez foi a junção das 2 coisas. Sim. Mas na discussão no Congresso isso foi separado e eu acho que isso sanou aquele ruído que ocorreu naquele momento. Agora, o presidente teve um problema de saúde, teve que passar por 2 procedimentos cirúrgicos, depois que ele teve uma hemorragia intracraniana, decorrente daquela queda que ele sofreu no banheiro no Palácio da Alvorada. A participação do presidente agora, evidentemente, está suspensa praticamente, Isso vai atrapalhar esse processo final aqui agora? O presidente Lula ele é um negociador muito hábil, Sim. Na verdade, o presidente Lula ele é um negociador de vida inteira. Ele tem na sua formação política, no sindicalismo, exatamente
a capacidade de negociar uma das suas maiores virtudes. Então, certamente, perder a colaboração nesse momento de um negociador do tamanho do presidente Lula faz falta. Mas eu acho que está bem discutido, está bem ajustado e dá para aprovar aí esse pacote que vai cortar gastos e equilibrar as contas públicas no Brasil, ajudar a equilibrar as contas públicas no Brasil, mesmo com esses problemas de saúde que o presidente teve recentemente. Eu espero que o presidente aí tenha alta já no início dessa próxima semana, para que a gente veja o presidente voltar à agenda de trabalho e colaborar com o avanço do país. Mas eu acredito que primeiro a tendência é que ele tenha alta brevemente. Isso já vai certamente ajudar. Além disso, o pacote está bem discutido no Congresso, já teremos relatórios aí na próxima semana. Ainda ontem eu conversava com o deputado Isnaldo Bulhões, lá de Alagoas, que é relator daquela medida do BPC. Uhum. Então ele já está discutindo, vai apresentar um relatório que tem a condição de ser aprovado na Câmara dos Deputados e, quem sabe, já na semana que vem, isso vai ser muito importante para o país. Agora, tentando relacionar isso, né, essa discussão toda, à eleição do Congresso no início do ano que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vem dizendo que o governo não tem votos para conseguir aprovar esse pacote e nos bastidores tem atuado para conseguir que esse pacote seja aprovado. Queria tentar entender, né, e ver a sua avaliação sobre isso, como essa posição dúbia do presidente Lula, do presidente Lira, tem a ver com a eleição do Congresso e se tem a ver na sua avaliação. Não, eu acho que realmente, em determinados momentos, ao longo desses últimos dias, o governo teve alguma dificuldade para colocar os votos. Por exemplo, para aprovar a urgência, aprovou, mas foi apertado, porque a discussão ela precisa ser ampla, precisa haver um convencimento da base, precisa que os parlamentares observem os detalhes dos projetos. Os próprios textos, Marcela, foram construídos ao longo dos últimos dias. Então, o esclarecimento é fundamental para ampliar o número de votos e atingir o suficiente para aprovar o pacote de gastos. Mas o fato é que o presidente Lira está ajudando na aprovação do pacote de gastos, o presidente Pacheco também, e a colaboração deles é fundamental para o governo nesse momento, e o governo é também muito importante para o êxito deles na construção dos sucessores. Então eu acho que está tudo caminhando ao mesmo tempo, né? Ambos têm compromissos com a direita também. Se você observa, está sendo votado o pacote de gastos, que eu defendo, mas também estão discutindo no Congresso Nacional o pacote de armas e coisas dessa natureza, que eu sou contra, mas a oposição ao governo do presidente Lula defende. Então, eles estão ali buscando um equilíbrio para aprovar a agenda econômica do governo e também, obviamente, oferecendo algum espaço à oposição para garantir mecanismos para fazer política. Então eu acredito que o Lira, mesmo tendo as diferenças que possuo com ele na política de Alagoas, já há algumas eleições, né, não pessoais, mas diferenças políticas, eu reconheço que ele tem ajudado a aprovar a agenda econômica do governo e o presidente Pacheco da mesma maneira. E tem chance deles irem para o governo? Olha, eu acho que o presidente Lula vai discutir um pouco aí a reformulação do governo mais próximo das eleições da mesa, da Câmara e do Senado Federal. É importante para preparar o governo para o segundo biênio. Uhum. Acho que precisa ser feito um acordo amplo com a base de sustentação e um fortalecimento da base de sustentação. Um acordo, sobretudo, em torno da agenda econômica. E depois desse acordo com os dois presidentes, acho que é razoável discutir o ministério, conversar com os partidos, quem quer compor o governo, quem vai apoiar o governo em 26, quem não vai decidir isso agora, vai decidir um pouco mais adiante. Então tem surgido na imprensa os nomes de Pacheco e de Lira. Mas nesse momento, aí, até a aprovação do corte de gastos, eu acho que essa não é a agenda principal. Essa agenda é logo depois disso, para mais próximo das eleições das mesas. E acho que o presidente precisa fazer para robustecer a base, né, uma discussão ampla, discutir nomes, espaços com os partidos políticos, para que a gente tenha uma base de sustentação no segundo biênio do governo do presidente Lula ainda mais forte do que no primeiro biênio e que se prepare para a discussão de 26. Eu acho que esse é um desafio importante e acho que o presidente Lula vai fazer. Além dessa discussão,
precisa resolver essa questão de emenda parlamentar, para que isso não vá e volte toda hora, criando ruído, dar uma lógica, não permitir mais crescimento porque já cresceu muito, garantir transparência, rastreabilidade e também conforto ao parlamento para se sentir parte da execução orçamentária. Resolvendo isso, eu acho que é outro passo super relevante. Então, assim, um entendimento com relação à agenda econômica, uma revisão do Ministério para robustecer a base e limpar esse problema que vai e volta de emenda parlamentar decisivamente. Eu acho que são 3 passos fundamentais para o presidente garantir o segundo biênio mais realizador ainda do que o primeiro e chegar forte para a reeleição. Agora, falando, né, em emendas, a oposição alega que o governo, o executivo, joga junto com o judiciário para conseguir impor ali algum certo limite nas emendas, né, em relação à transparência, mas também basicamente ao tamanho, né, dos gastos e do orçamento voltado para as emendas. Como que você vê isso? Olha, a emenda já chegou no limite, não dá para crescer mais, tem que ter uma lógica de crescimento. Porque imagina, Marcela, era 10 bilhões, passou a 20, passou a 35, passou a 55. É muita Isso coisa, num né? ciclo de 4, 5 anos. Então, assim, o nosso orçamento, que estamos precisando cortar gastos para equilibrar as finanças públicas, não suporta um crescimento de despesa dessa natureza. O Congresso também se sentia excluído do orçamento historicamente no Brasil? Sim, isso é verdade. Mas também não significa que agora pode crescer a qualquer tamanho. Então não é aliança entre o executivo e o judiciário. É que o orçamento público não permite uma despesa crescente nessa velocidade. Isso precisa ser equacionado. Por isso é que eu defendi um limite para o crescimento das emendas, transparência, rastreabilidade e também um modelo que garanta conforto ao parlamentar para participar da execução orçamentária. Isso é importante para que no segundo biênio o presidente tenha aí mais condição ainda de fazer as mudanças legislativas que o país precisa para equilibrar a economia, para ter uma sociedade menos tensa, menos polarizada e ter uma economia que permite o produto interno bruto avançar, gerando emprego, melhorando a vida das pessoas, que é o que tem acontecido, mas nós precisamos perseverar para que aconteça durante os 4 anos do governo do presidente Lula. E o MDB deve estar, então, com o governo em 26? Eu acho que isso vai ser decidido lá em 26. O MDB costuma fazer sempre uma convenção partidária para discutir qual caminho vai seguir. Eu, pessoalmente, defendo que o MDB esteja com o presidente Lula. Aliás, defendi isso historicamente, não só nessa última eleição. Defendi lá atrás também. E estarei, em 26, defendendo que o MDB esteja com o presidente Lula. Mas até 26, para facilitar essa decisão do MDB, eu acho que o governo tem que acertar na economia, acertar na política, ampliar a capacidade de diálogo, fortalecer a base de sustentação, perseverar nos investimentos, né? Isso vai garantir um país crescendo que vai facilitar a discussão da convenção do MDB, lá em 26, e de todos os outros partidos. O que eu sempre lembro quando converso com a imprensa, que tenho essa oportunidade de conversar com as pessoas que nos assistem, é que o presidente Lula sempre ampliou os seus governos. Os resultados são bons, ao passo que os partidos políticos tendem a apoiar. Então ele sempre teve, historicamente, crescimento de apoios e não diminuição. Então é isso que eu acho que vai acontecer novamente. O Boa Vista Village tem a praia com as melhores ondas, segundo os melhores surfistas. Mas se a sua praia é golfe, tem o campo de 18 buracos, projetado por Rhys Jones. Se for tênis, tem a arena de tênis para torneios internacionais. Se for compras, tem o Town Center, inspirado em Carmel. Agora, se a sua praia é viver bem no meio de tudo isso, o Boa Vista Village tem diversas opções de residências com a qualidade JHSF e amenities para todas as praias. E o seu nome, o nome do senhor, é cotado, um dos nomes cotados para ser inclusive vice de Lula. O senhor já discutiu sobre isso? Pensa sobre isso alguma coisa? Não, eu acho que a discussão de vice ela também se dará em 26. Primeiro,
qual será a composição da chapa do presidente do ponto de vista partidário, Uhum. antes dos nomes. Sim. E depois os nomes que os partidos oferecem. O MDB é um partido que tem bons nomes, a gente tem bons nomes, eu defendo que em 26 não, porque nós teremos aí a possibilidade da reeleição do presidente Lula, mas acho que em 30 o MDB precisa inclusive voltar a disputar a presidência da República para oferecer um projeto ao país, um projeto equilibrado que permita discutir com clareza as possibilidades de desenvolvimento para o país, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, uma participação enfática da iniciativa privada que garanta a modernização da nossa economia. E o MDB, com gestões estaduais sólidas, com quadros congressuais também muito experimentados, tem condição de fazer isso. E é um partido que tende a apoiar o presidente, mas a discussão de vice ela é muito pessoal também, como o próprio presidente entende que pode fortalecer a sua reeleição. Então isso se dará lá em 26. A minha tarefa mesmo agora é no Ministério dos Transportes ajudar o presidente Lula a chegar forte lá, tanto do ponto de vista técnico, nas ações do Ministério que temos feito. Por exemplo, nós aumentamos muito os investimentos no Brasil, do ponto de vista público. Passamos de um orçamento de 7 para 21 bilhões, né, no ano de 23. Esse ano também temos um orçamento próximo disso, ou seja, temos 3 vezes mais disponibilidade para investimentos públicos e também ampliamos muito os investimentos privados. Pela primeira vez, Marcela, esse ano, o Ministério dos Transportes fará mais investimentos em rodovias e em ferrovias com recursos privados do que públicos. Essa é uma virada de chave e a gente vai cada vez mais atrair o investimento privado como maneira de melhorar a nossa infraestrutura. Isso é um programa muito arrojado, inclusive hoje à tarde aqui em São Paulo nós vamos realizar 2 leilões na Bolsa de Valores de São Paulo, aí já nos aproximando de 10 leilões nos primeiros 2 anos do presidente Lula em rodovias, contra 6 leilões que foram realizados em 4 anos do governo anterior, do governo Bolsonaro. Então a gente caminha com mais investimentos públicos e também fazendo mais investimentos privados que o ciclo anterior. Isso certamente vai ajudar a nossa economia, porque pouca coisa tem tanta influência no resultado global da economia quanto o avanço da infraestrutura. Uhum. 2 coisas são fundamentais: o avanço da infraestrutura e a produtividade do trabalho. Essas 2 coisas são fundamentais. A infraestrutura está avançando e a produtividade ela avança sobretudo com 2 questões: educação, para qualificar melhor o trabalhador, e investimentos em tecnologia, em equipamentos, que o Brasil precisa avançar mais também nessa agenda. Então eu acredito que com mais infraestrutura a gente pode crescer mais rápido e acho que o Ministério dos Transportes dá uma colaboração significativa à economia nacional nesse momento, porque está fazendo a virada de chave. Não é fácil você migrar de um modelo com mais investimento público para um modelo com mais investimento privado. Precisa fazer uma discussão. E a gente fez essa discussão e isso está ocorrendo. E, inclusive, o senhor falou que tem uma meta de realizar 35 leilões durante a gestão do presidente Lula, né? Durante toda a gestão. Essa meta, o senhor acha que vai cumprir? E o que foi feito até agora de leilão? Já teve resultado? Qual que foi esse resultado? Vamos cumprir sim, porque nós fizemos 2 leilões no primeiro ano. Vínhamos de uma inércia em que o governo Bolsonaro fazia 1,5 leilão por ano apenas. Fizemos 2 no primeiro e esse ano vamos fazer 7 ou 8. Então isso garante 10 leilões aproximadamente nos primeiros 2 anos. E no ano que vem nós temos uma carteira de 15 novos leilões. A gente deseja fazer 35 leilões em 4 anos. Esse, Marcela, é o maior pipeline de projetos do mundo no momento. O Brasil é um país continental. Nós temos o maior pipeline de projetos de concessão rodoviária do planeta. E isso é muito significativo. Hoje à tarde na B3 nós teremos 7 companhias disputando 2 lotes de leilão, companhias novas, fundos de investimento, grupos de construtora, ou seja, um mercado muito aquecido. Há alguns dias nós fizemos um evento no Palácio do Planalto apresentando todo esse pipeline, a sociedade, com a presença do presidente da República e o Marco Aurélio, que é o presidente da entidade que congrega todas as empresas de concessionárias em rodovia, disse que nós estamos vivendo o melhor momento
para concessões rodoviárias da história do país. Então isso é muito relevante, isso significa que nós estamos atraindo recursos e isso vai ajudar no desenvolvimento da nossa infraestrutura. Por que o governo não consegue capitalizar esse tipo de ação, né, do Ministério dos Transportes, a própria economia que está crescendo, o desemprego que diminuiu, está em patamar histórico, né, de redução? Por que o governo não consegue capitalizar isso para uma aprovação maior, né, uma aprovação maior do governo e do presidente Lula também? Porque nós estamos vivendo uma sociedade muito polarizada. Do outro lado, no governo, a gente defende coisas racionais, isso que eu estou falando aqui. Mas tem muita gente que nega as evidências no campo da nossa oposição e que utiliza subterfúgios para justificar às pessoas as coisas que acontecem. A oposição no Brasil, Marcela, ela ao longo dos últimos 4 anos, ela foi muito ineficiente. O governo Bolsonaro anterior, ele foi mal na economia, ele criou todo tipo de crise institucional para o Brasil, isolou o Brasil do planeta, entregou a condução do executivo ao parlamento naquele período, porque não tinha densidade política. Ele enfrentou mal a pandemia, que foi a maior crise que o mundo viveu no período em que ele governou, enfrentou de maneira negacionista, negou o uso da máscara, negou a vacina, depois se entregou no final, e ao final de tudo isso, tudo deu errado, perdeu a reeleição e tentou dar um golpe. Então essa é a oposição, essa é a narrativa. O governo do presidente Lula montou uma frente democrática ampla, defendeu as instituições, derrotou o primeiro presidente em reeleição na história do país, botou o país para crescer, coloca o país no pleno emprego, basicamente pleno emprego, faz uma agenda de contenção de despesas e de equilíbrio das contas públicas, mas esse debate é um debate que precisa perseverar, tem que entregar até 2026, porque não existe o santo do bom começo, só existe o santo do bom fim. A gente precisa chegar bem em 26, entregando crescimento econômico, geração de emprego, inflação na meta, diálogo na política, sociedade mais equilibrada, cuidando do mais pobre, respeitando a diversidade da sociedade, defendendo o empoderamento da mulher, não criticando a presença da mulher no mercado de trabalho como a oposição fazia, defendendo a vida ao invés de armas. É isso que o presidente faz. Mas isso cria um debate nas redes sociais, até mais evidente do que nas ruas. E eu não tenho nenhuma dúvida que, perseverando e entregando esse resultado, o presidente Lula será favorito nas eleições e será reeleito. Aliás, hoje mesmo a Quest publicou uma pesquisa que coloca a sociedade meio dividida quando pergunta-se assim: o que você acha do governo do presidente Lula? Então ele tem uma avaliação positiva, maior do que a negativa, mas próxima. Uhum. Né? Porque nesse momento, na minha avaliação, quando a pergunta é essa, o cidadão faz a avaliação do governo com relação ao governo que ele acharia ideal para fazer a economia crescer mais rápido, melhorar a vida dele. Então é óbvio que o cidadão quer pressa. Ele precisa cobrar para o próprio governo entregar cada vez mais. Mas eu acho que o governo está entregando. Quando passa-se a próxima pergunta, se os candidatos a presidente for Lula contra fulano, o presidente Lula tem grande diferença contra qualquer um outro. E o fato é que não há candidato contra o presidente Lula no momento. Bolsonaro está inelegível. O governador de São Paulo tem reiteradamente dito que não quer ser candidato, a meu ver, porque ele prefere evitar o enfrentamento ao Lula, porque pode levá-lo à derrota, né? É mais provável que o leve à derrota. Então nós não temos candidato. Agora passa-se a discutir um dos filhos do presidente Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro vinha muito mal. Agora, os filhos dele ainda puxavam para baixo a aprovação do governo. Se um dos filhos dele for o candidato, em tese, é uma candidatura mais estreita do que a própria candidatura do Bolsonaro, que já é estreita. Então eu acredito que esse é o cenário, mas nós precisamos trabalhar, porque quem governa tem que pilotar a esperança, o diálogo com as pessoas, tem que ter generosidade para agregar. E eu acho que o presidente Lula, ele é o maior líder de centro no Brasil.
exatamente a pessoa capaz de fazer essa transição que o Brasil precisava após um governo tão radical como foi o governo Bolsonaro. Agora, um percentual importante dessa pesquisa, inclusive da Quest, fala que acha que o presidente não deveria ser candidato à reeleição, até pela idade, né, por questões de saúde. E se o presidente, claro, ele é um nome que bateria todos os outros, não fosse candidato? Testaram alguns nomes, o principal foi o do Haddad nessa mesma pesquisa, que também venceu todos os outros. Então eu acho que se o presidente Lula não for o candidato, por uma questão mais pessoal, eu acho que ele é quem reúne as melhores condições para disputar e para vencer. Mas se ele pessoalmente não desejar ser, ele também reunirá as condições de fazer o sucessor. Obviamente não nas mesmas condições que ele, mas a própria pesquisa diz isso. Sim. Então eu acho que o governo precisa perseverar, trabalhar, acertar, evitar erro, e seguir adiante rumo a 26, construindo um país com crescimento econômico, com oportunidade para as pessoas, com emprego, discutindo correções. E por isso nós tratamos aqui nessa entrevista da importância dessa boa relação com o Congresso, de um governo sólido em sustentação congressual e uma agenda equilibrada nas finanças públicas a fim de garantir previsibilidade, reduzir incerteza. Isso é muito importante para que a gente consiga entregar no segundo biênio o que entregamos nesse primeiro biênio. O senhor chegou a falar que a gestão do agora governador Tarcísio, né, diante da pasta que ele ocupava dos transportes na gestão do ex-presidente Bolsonaro, foi de oba-oba, de mais de oba-oba do que de ações práticas. Por quê? Não, entregou pouco investimento, porque ele estava submetido ao teto de gastos, que era a política mantida pelo Paulo Guedes, que transformou o Brasil no país que menos investiu seus próprios recursos entre todas as economias relevantes do planeta. Ou seja, então ele tinha pouco investimento público, muito pouco, menos da metade do que fazemos hoje. E do ponto de vista privado, ele fez 6 leilões. Nós fizemos 10 em 2 anos. Vamos fazer 35. Então isso não é uma questão de discussão, isso é fato, é evidência. Inclusive o governador pode até, se desejar, contestar esses dados, mas não há contestação nem no mercado, nem no setor de transportes no Brasil, todo mundo concorda com isso. Agora ele conseguiu traduzir isso numa imagem de que ele é um realizador de obras, de que ele é um grande gestor. E isso cacifou, inclusive, para ser o governador do estado de São Paulo, claro, com o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Então, ele conseguiu reverter isso do ponto de vista político para algo positivo. Ele realizou muito mais obras no governo da presidente Dilma. Ele participou do governo da Dilma. Ele era um dos membros da diretoria do DENIT, muito mais. E ele não pode negar isso, porque isso é fato, tem evidência. Mas tem valor investido. Mas o que há? Vamos fazer aqui uma comparação. As pessoas fazem essa avaliação porque ele foi candidato a governador de São Paulo, venceu a eleição, né? E aí há uma avaliação lógica. Foi candidato, venceu, logo foi bom ministro. Isso é uma avaliação lógica. Mas na mesma eleição, por coincidência, também foi candidato ao astronauta, que também era ministro do Bolsonaro. E foi eleito também. Mas foi porque foi bom ministro ou por outro motivo? Então, assim, aquela eleição foi uma eleição polarizada. Sim. Veja que o presidente Lula ganhou em São Paulo, capital. Você concorda que as pessoas na capital de São Paulo elas têm condição de avaliar se o sujeito foi bom, foi ruim? Mas o Haddad ganhou em São Paulo. Perdeu no estado, mas ganhou em São Paulo. Por quê? Porque o Lula ganhou em São Paulo e perdeu no estado. Então o voto foi a migração do voto bolsonarista. A gente viu até isso acontecer um pouquinho na eleição da prefeitura aqui agora. Então acredito que o fato é que eleições, cada um tem o seu próprio componente. E o que o presidente Lula e o governo precisa fazer agora é continuar tocando o país para a economia continuar crescendo e dirimir conflitos, aparar arestas, fazer um governo com a cara do presidente Lula, um governo generoso, um governo do diálogo, um governo que topa ouvir mesmo o adversário para verificar se há pontos de convergência que permitam o país avançar. O governo de um negociador, talvez o maior negociador do mundo, que é o presidente Lula. Quando vai para qualquer lugar do planeta, quando fala, as pessoas escutam.
que tem capacidade também de receber aqui a maior delegação de presidentes no evento do G20, recentemente no Rio de Janeiro. Teve também a capacidade de agora em Montevidéu assinar o acordo internacional Mercosul-União Europeia para criar o maior bloco comercial do planeta, que vai ajudar toda a economia brasileira, mas especialmente o agro, que era uma área mais ligada ao governo Bolsonaro do que a ele próprio. Isso é generosidade, isso é trabalhar por todos, isso é trazer aqueles que acreditam no crescimento do país e na construção de um país melhor. Agora, né, o senhor até citou do G20, que teve ali um avanço positivo em relação ao combate à fome, foi uma aliança que foi aprovada de forma unânime por todos os países, que é um avanço, né? Do ponto de vista prático, a gente não sabe qual que vai ser o tamanho, mas só o avanço de você conseguir reunir todas as potências em cima de um tema que foi proposto pelo Brasil já é positivo. Então tiveram inúmeras questões e tem inúmeras questões que o governo foi bem, só que ainda não consegue reverter isso em apoio, né, nas pesquisas, em votos. A gente viu que na eleição municipal o PT saiu enfraquecido, né? Apesar de ter aumentado o número, saiu enfraquecido. Então, o que falta? É a esquerda se comunicar melhor? É o governo se comunicar? O PT nunca foi muito forte na eleição municipal, não. A eleição municipal no Brasil sempre foi mais de centro. Os partidos de centro, eles têm mais capacidade, mais capilaridade, inclusive, do que o PT. O PT sempre foi mais forte na eleição nacional, sobretudo concentrado na imagem do presidente Lula. Essa questão da aliança global contra a fome, Marcela, não é que ela não tem efeitos práticos. O efeito prático é o seguinte: o maior líder em combate à fome no mundo, depois de ter feito isso no seu país e ter retirado da miséria milhões de brasileiros, ele propõe ao planeta inteiro que tenha ações na mesma direção a fim de combater a fome internacional. E os líderes do mundo inteiro, de maneira unânime, reconhecem que precisam tomar medidas semelhantes nos seus países. Isso significa dizer que o presidente Lula pode tomar medidas na África, na Ásia, na América Central? Não, mas significa que esses países reconhecem o que o Brasil fez e trazem isso para criar um ambiente de combate à fome global. Isso é muito relevante, porque isso nunca foi discutido. Não adianta país rico ficar discutindo como cresce, ou se vai ou não construir um muro com outro planeta, ou se a Europa vai furar os botes da África que tentam migrar para lá, e não discutir como matar a fome das pessoas onde elas moram. Não dá para combater a imigração se parcela significativa da população humana é obrigada a migrar para tentar melhorar de vida. Então, acho que essa discussão é muito relevante e só quem faz é o presidente Lula. Enquanto o Brasil era isolado das discussões internacionais, tinha virado um pária internacional, agora a gente tem posição central na discussão. E esse ano próximo ainda teremos a COP30 aqui no Brasil. Além de fome, além de comércio, nós estamos tratando aqui de aliança global, o maior acordo comercial, o ano que vem vamos liderar a pauta climática, que é a outra agenda super relevante no planeta. Então isso não é à toa. Agora, óbvio que a gente precisa fazer, porque a obrigação de governo é fazer cada vez mais. Agora, voltando aqui sobre as suas pretensões políticas, né? O que o senhor pretende para 2026? Claro, está sendo discutido, o senhor não sabe, mas quais são as alternativas? Também pode voltar para o Senado, né? Ou mesmo ser candidato ao governo de Alagoas? Eu já disputei, Marcelo, apesar de ser jovem, eu tenho 44 anos, eu já disputei 6 eleições. Nossa. Fui 2 vezes prefeito, fui o deputado federal mais votado na eleição que disputei em Alagoas, em 2010. Na eleição seguinte, eu fui eleito mais jovem governador do estado e depois reeleito com o maior número de votos. E na última eleição, em 22, eu fui candidato ao Senado Federal e fui eleito. O presidente Lula me convidou para assumir o ministério e não tive condição de exercer o meu mandato ainda de senador. Agora, em 26, tem algumas possibilidades. Uma delas é voltar a disputar o governo. Algumas lideranças do meu grupo político em Alagoas defendem que eu seja candidato. Nós estamos avaliando essa possibilidade. Se o meu grupo político no estado entender que esse é um caminho necessário para que a gente mantenha Alagoas crescendo, melhorando a vida das pessoas, fortalecendo o turismo, melhorando a educação, a saúde, combatendo a violência, eu não me furtarei. Mas, obviamente,
eu tenho participado muito das discussões nacionais ao longo desses últimos 2 anos e eu acredito que o Brasil precisa também de uma renovação de lideranças para construir aí o ciclo, sobretudo pós a reeleição do presidente Lula. Então, esses são os 2 caminhos. Não tem muita coisa definida, mas na política é assim mesmo, né? Ulisses dizia que política é como nuvem. Daqui a pouco elas mudam de lugar. Pois é. Agora, bom, o trabalho que o senhor está fazendo à frente do Ministério, enfim, né, que o senhor citou de tantas concessões e leilões que pretende fazer, pode ser também usado como um trampolim para uma coisa maior, né? Que é isso que você está discutindo aí. Porque eu acho que, de fato, o nome do senhor vai ter uma projeção maior, né? Eu acho nacional, que, do ponto de vista nacional. Se a política topar medir entrega, eu acho que eu serei um nome que terei uma boa quantidade de entregas. Mas nem todo mundo topa discutir tamanho de entrega. Agora, falando de uma questão mais real, podemos dizer assim, da população, tem o Conselho Nacional de Trânsito aprovou aquele sistema Freeway, que está sendo já bastante discutido. Como é que está isso e quando é que vai ser implementado e como é que vai funcionar? Freeway ou Free Flow, usam esses nomes, né? Na verdade, o que significa isso? A gente, ao invés de ter uma praça de pedágio para parar todas as pessoas para fazer ali... Que é o grande transtorno do motorista que vai viajar, enfim, que vai se deslocar, né? Isso é um transtorno, porque para a vida das pessoas, reduz a velocidade média das viagens. Além disso, induz a emissão de carbono, porque quando você desacelera um veículo e volta a acelerar, ele emite muito mais carbono do que na velocidade média da viagem. Então isso do ponto de vista social e ambiental, muito correto. E o Free Flow, como é que é? Você coloca uma tag no carro e você paga, e o cidadão paga como paga o streaming na casa dele, paga por mês. Se não pagar, não pode mais rodar no Free Flow. Ele vai ter que voltar a passar pelas cancelas. Então esse é o modelo que o mundo inteiro utiliza e nós incluímos na 5ª etapa de leilões essa modernização que vai ajudar bastante aí, a facilitar a vida das pessoas, reduzindo emissões de carbono, além de garantir mais segurança, porque tem praça que é remota, às vezes tem assalto, isso é muito ruim, né? Além disso, a própria segurança do cidadão ali, parar numa praça remota, se ele puder passar no Free Flow, certamente as pessoas preferirão e, sobretudo, a logística do país, porque as grandes empresas de distribuição de caminhões, certamente se tem um modelo desse, ele não vai necessitar que o seu caminhoneiro pare. Além disso, na 5ª etapa de leilões, nós incluímos que 1% das tarifas serão utilizados para o desenvolvimento de novas tecnologias e de redução e também utilizados para a redução da emissão de carbono. Isso é um modelo muito inovador que só o Brasil faz no planeta hoje e nos conecta aí a essa agenda necessária para frear as mudanças climáticas que vêm mudando tanto aí a vida das pessoas e a produção. E desculpa, não sei se o senhor falou, tem alguma expectativa de data? Tem, a gente já tá usando em alguns lugares e nos novos leilões as empresas têm 5 anos para transformar as praças em Free Flow. Então isso tem meta estabelecida a partir do leilão. Nos primeiros 5 anos a solução é privada, ele dá a solução que ele achar mais conveniente para viabilizar o negócio e garantir os investimentos, mas em 5 anos ele tem que migrar para garantir o Free Flow para todo cidadão. Além disso, nós tomamos uma outra decisão muito importante, que é obrigar a todas as companhias que permitam o cidadão pagar de maneira digital o seu pedágio. Porque algumas praças no Brasil ainda obrigavam o cidadão a andar com dinheiro, né? Hoje em dia, no século XXI, muitas vezes as pessoas não andam com dinheiro. Então agora todas as praças vão ter que ou receber por transferência, ou por Pix, ou por cartão de crédito o pagamento nas praças de pedágio. Isso vai ser também bastante relevante. Não faz nem mais sentido, né? Enfim, ter essa obrigatoriedade de pedir por dinheiro. Agora, voltando um pouco ao tempo, para a gente encerrar aqui, greve dos caminhoneiros, né? O país vive com essa ameaça, agora não tanto mais, mas tem essa ameaça constante da greve dos caminhoneiros, que praticamente, quando acontece, paralisa o país. E aí vem essa questão da dificuldade que a gente tem de aumentar o sistema de ferrovia. Como que está isso? O Brasil ele tem um sistema ferroviário considerável. A gente transporta aí aproximadamente
18% daquilo que a gente produz em ferrovia. A gente precisa transportar mais, a gente precisa chegar a 35% a 40%. Por isso, nós também vamos, paralelamente ao plano rodoviário, lançar um plano para o desenvolvimento ferroviário. Qual o problema, Marcela? É que ferrovia, diferentemente de rodovia, você precisa aplicar recurso público para construir, porque o negócio nem sempre ele tem viabilidade se for 100% construído pelo privado. Fica caro para o privado passar anos construindo uma ferrovia para só depois disso passar a faturar e ainda competir com a rodovia ao lado, o que gera uma grande incerteza, porque o preço do frete do caminhão termina influenciando o frete do trem, porque eles são, obviamente, competitivos. Isso precisa de algum recurso público, mas o Brasil vive um ambiente de restrição fiscal, então precisa de uma agenda inovadora, inteligente, e nós estamos lançando um novo plano para o desenvolvimento ferroviário a partir de recursos que recuperamos com a revisão das renovações antecipadas que foram feitas no governo anterior, que isso também é uma correção que nós do governo do presidente Lula fizemos, e vamos aí impulsionar o maior plano para o desenvolvimento ferroviário do Brasil num período, nesse século XXI. O Brasil fez mais ferrovias no Império do que na República. Porque no Império também não havia carro, o meio de transporte era o trem. Então, a gente, depois que surgiram os carros, os caminhões e os ônibus, nós paramos de fazer ferrovia. Precisamos retomar para reduzir essa dependência de alguns setores. Não é só que o Brasil transporta muito em caminhão. O Brasil também é o país que mais transporta pessoas em ônibus no mundo. O cidadão sai de São Paulo para ir ao Nordeste, ou do Nordeste para ir ao Centro-Oeste. E o Brasil é o país que mais transporta no mundo, porque o modelo rodoviário ele preponderou desde a década de 50 até agora, e agora a gente precisa ampliar a participação do modo ferroviário de 18% aí, aproximadamente de transporte daquilo que a gente exporta para algo em torno de 35% a 40%, aí nós teremos um país mais equilibrado. Muito bem, a gente conversou com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui e até uma próxima. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que todo o nosso conteúdo em vídeo está na nossa plataforma de streaming, Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.